Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como está sendo o dia de cada um até o ponto de hoje? A gente já falou de 3 pontos até ontem. Hoje vai ser o quarto ponto. Qual que é o quarto ponto de hoje? Questionar as suas próprias opiniões. Você se considera uma pessoa que dá opiniões ou que escuta opiniões? Quando eu falo opiniões, a gente imagina o quê? Muitas vezes, quando a gente está em uma conversa séria ou em uma reunião com seu chefe ou com sua chefa, às vezes a gente só quer ouvir e às vezes dentro da gente quer falar, mas não consegue. Por quê? Porque dependendo da opinião que você ouve, aquela opinião é tão forte que acaba te travando e não permite que você passe a sua opinião. E não é assim, gente. Da mesma forma que a gente ouve uma opinião, da mesma forma você tem que falar a sua opinião. Entende? Então, se a gente ouve de uma pessoa uma opinião, aquela pessoa também tem que estar preparada para ouvir a sua opinião, queira ela ou não. Se você ouvir a opinião dela, ela vai ter que ouvir sua opinião também. É igual em um casamento, né? Para um casamento ser duradouro e saudável no mundo que a gente vive hoje, os dois têm que entrar em comunhão. Comunhão que eu falo o quê? Se a esposa dá uma opinião pro marido e ele acata aquela opinião, da mesma forma, ela tem que catar a opinião do marido, para que os dois cheguem num conceito que os dois ajudou para aquilo dar certo, tanto o marido como a esposa. Então, quando a gente fala de questionar opiniões, é isso. É tanto você parar para ouvir a opinião de alguém, como você falar a sua própria opinião para aquela pessoa. Porque se fosse só ouvir opiniões, era fácil demais a vida da gente, né? Porque a gente ia só ouvir, ia fazer da forma que aquela pessoa falou e não ia ter responsabilidade. Porque se der ruim, é a opinião dela, não é a sua. Então o risco daquilo dar muito errado é grande. Porque se tem duas pessoas e uma só dá opinião, se ela tiver errada e a sua opinião que você guardou para si mesmo fosse a certa, aquele projeto vai prosperar? Não vai. Porque a sua opinião, que era para você ter falado para ela, você guardou para você e ficou só na opinião dela. Só que a opinião daquela pessoa estava errada e a sua estava certa. Entende? A proporção do problema que pode gerar. Então, se tem mais de uma pessoa em uma conversa, tem que ser ouvida ambas as opiniões, tanto dela como a sua, porque uma ou outra vai estar exata e a outra vai estar errada. Então, se você for começar um negócio hoje e você tiver o seu sócio, tenha a humildade e a capacidade de ouvir a opinião dele e você falar a sua opinião, porque os dois juntos pode ter certeza que aquele projeto tem 90% que vai dar certo. Mas se você é marrudo e quer ficar só na opinião dele ou na sua, 70% aquele projeto vai dar errado.
porque já começa errado. Entende a proporção do problema que pode gerar? Então, você questionar a sua própria opinião, ela liga perfeitamente para a gente amadurecer na vida, amadurecer e prosperar. Porque hoje em dia, principalmente no mundo que a gente vive hoje, a gente tem que saber ouvir e também tem que saber falar. Entenderam? Esse é o vídeo de hoje. É um vídeo bem resumido e um pouco mais detalhado sobre questionamento de opiniões. Então, sempre tenha a maturidade e a capacidade, principalmente a humildade de saber ouvir e saber falar. Não deixe de falar se você ouvir. Entende? Se você ouvir qualquer coisa, dê a sua opinião. A sua opinião pode ser fundamental, seja para um negócio, ou seja para sua vida, ou seja para salvar alguém. A sua opinião, ela é muito válida, porque às vezes a gente fala uma palavra na inocência que pra gente não significa nada, mas eu tenho certeza que para muita gente que ouve aquela simples palavra, pode ser o salvamento daquela pessoa, pode salvar aquela pessoa de alguma situação ruim ou delicada, pode ser o gatilho e o incentivo daquela pessoa começar a prosperar através da sua opinião. Então, se você participar ou ouvir qualquer tipo de conversa ou de reunião, não se cale, não deixe de falar. Por mais que seja besteira na sua cabeça, que não vai ter importância, mas fale, pois a sua opinião, ela para muita gente é valiosa. Tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Ontem a gente ganhou mais 2 inscritos. Hoje no canal, ontem na verdade eu postei um vídeo, falei um pouco sobre que a gente tinha alcançado 21 pessoas. E quando cheguei em casa e fui dormir, eu olhei o canal, tinha mais 2 inscritos. Então, por mais simples e pequeno que seja o seu retorno, nunca desiste, pois cedo ou tarde você vai alcançar seu objetivo. Quando a gente bater 50 pessoas inscritas, não vai ter mais vídeo gravado. A gente vai começar a fazer ao vivo, que vai ser muito melhor, tanto para vocês entenderem um conteúdo, como para vocês ajudar a interagir mais ainda nos vídeos e no canal. Então, passando para agradecer que o nosso canal cresceu mais 2 pessoas. Tem 2 pessoas perdendo seu tempo, tirando um tempo para ouvir e para aprender um pouco com a gente, com o conteúdo da gente. E isso para mim é mais uma vitória. Então, para mim, eu não tenho palavras para agradecer. Espero que o canal cresça cada dia mais. Conforme eu for prosperando, eu tenho certeza que vocês também vão prosperar, porque você está comigo desde o início. E na vida da gente tem 3 fases na vida da gente: começo, meio e fim. E vocês estão comigo nessa, tá bom? Então, quem não é inscrito, se inscreve, compartilha com os amigos ou com familiares e vem com a gente aprender um pouco sobre crescer na vida, prosperar e principalmente no tema da semana, que é maturidade, para que a gente seja homem e mulheres fortes, firmes e maduras, para que a gente seja forte o suficiente para passar facilmente pelos obstáculos da vida.
Então é isso, gente. Um forte abraço, fique com Deus. E amanhã não percam o último pilar para encerrarmos o tema maturidade. No final de semana a gente vai estar postando o próximo conteúdo que vai se iniciar na segunda. Beleza? Fique com Deus.